Queridos irmãos, a paz do Senhor, estamos aqui hoje para mais uma das nossas aulas da Escola Bíblica Dominical. Estamos trabalhando com a lição dos adolescentes, está tratando sobre um tema bem interessante, falando sobre a história da salvação. E hoje nós vamos falar especificamente da lição número 7, falando sobre o que Jesus fez na cruz por nós. Antes de nós darmos continuidade, é importante que você tenha em mente os objetivos, os propósitos da nossa missão, que é aprender em detalhes como foi a história da crucificação. Então, o segundo objetivo da nossa missão é entender que a morte de Jesus foi o meio utilizado para nos trazer vida. E também perceber que o sacrifício da cruz reconciliou-nos definitivamente com Deus. Então, havia uma separação entre nós e nosso Deus, e houve uma reconciliação a partir do sacrifício de Jesus. É isso que a gente vai estudar nessa lição. Ele se entregou por nós. Nós verificamos na história de Jesus que tudo começou logo depois da Páscoa. O seu sacrifício começa a partir do momento que ele se reúne com os seus discípulos e anuncia a esses discípulos que a sua partida está próxima. Ele participa da Páscoa dos discípulos, inaugura ali a Santa Ceia do Senhor e ele depois se retira para orar, para buscar ao Pai, para se preparar desafio que ele se preparou durante toda a sua vida. Jesus viveu 33 anos aqui nessa terra, ele foi uma criança, ele foi um adolescente como você, ele chegou à idade adulta e aos 33 anos de idade, aproximadamente, chegou como objetivo fim da sua vida, que é entregar a sua vida por nós, ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus, ele se retira para os discípulos no Getsemane, ele convida 3 dos discípulos mais chegados, a saber, Pedro, Tiago e João, que subiram ao monte juntamente com ele. E Jesus pede para que eles aguardassem um pouco mais distante, que ele iria adiante orar, e pede para que aqueles discípulos também orassem. Mas você conhece a história, Jesus retorna e percebe aqueles discípulos ali dormindo. Jesus incentiva eles a orar, dizendo: "Você não pode nem menos um pouco orar junto comigo?" E aqueles discípulos voltam a orar e Jesus vai adiante, orar junto ao Pai, pedindo para que, se possível for, passasse esse cálice. Jesus estava numa tremenda angústia e Jesus volta e percebe novamente os discípulos ali dormindo. Você imagina o tamanho da angústia de Jesus, o quanto sofrimento ele passou, o quanto ele estava angustiado e ele não pôde nem mesmo dividir essa angústia junto com os seus discípulos, assumindo sozinho essa tristeza, toda essa dor por mim e por você. Jesus, depois de estar orando, ele se aproxima novamente dos discípulos e ele mesmo diz: "Vamos", porque já está vindo, já estava preparado um exército ali armado para poder prender Jesus. Por isso, fica muito claro para nós que Jesus ele não foi morto por alguém, não foi assassinado por alguém. Jesus ele mesmo entregou a sua vida. Jesus esperava já o grupo que estava pronto para poder levá-lo para o sacrifício. E Jesus anuncia isso para os discípulos, demonstrando que Jesus já estava preparado para cumprir com o propósito pelo qual ele veio a esse mundo, foi enviado para nós. Ele, depois de sair dentro de Getsemane, ele é conduzido por uma caravana de oficiais, de anciões do povo, pelo Sinédrio, e vai para a casa de Caifás. E ali, junto na reunião com o Sinédrio, Jesus ele é acusado por algumas testemunhas, ou por falsas testemunhas, que tentavam colocar nele acusações que ele não tinha, e nada eles conseguiriam acusar Jesus. Jesus, ele era irrepreensível. Ninguém conseguia colocar alguma acusação que colocasse colocasse à prova o seu testemunho. Jesus era irrepreensível. E é lá no Sinédrio, eles não tendo êxitos, eles conduzem até Pilatos. Pilatos faz uma série de interrogatórios com Jesus, falando das suas acusações. E ainda assim, Pilatos também não consegue chegar a um julgamento conclusivo acerca de Jesus. Pilatos, então, envia Jesus para Herodes. Herodes recebe a pessoa de Jesus e também o interroga, mas ainda assim não tem êxito em tentar condenar Jesus. A Bíblia diz que Herodes, não tendo êxito, ele volta novamente a enviar para Pilatos.
Lá a gente está numa grande angústia nesse momento. Por quê? Porque de um lado existia a multidão que estava sendo inflamada pelos anciões do povo a buscar entre aspas, a justiça, a buscar a condenação de Jesus. Tipo, Pilatos, de um lado, via a multidão ali inflamada pelos anciões, e, por outro lado, ele tinha a necessidade de manter a paz. E o que ele faz? O que pode ser feito? Lá, então, se lembrou da possibilidade de utilizar de uma antiga tradição. A tradição dizia que um prisioneiro era solto na ocasião da Páscoa, enquanto o outro seria crucificado. E aí, ele então pensa que a multidão irá escolher Jesus, liberar Jesus. Ele apresenta Jesus e Barrabás à multidão. E quando ele pergunta à multidão se quem são de Barrabás, eu sou de Jesus. Paz para vocês, a multidão escolhe o assassino, escolhe o revoltoso Barrabás para ser solto e a crucificação de Jesus. Jesus passou desse injusto julgamento e foi escolhido pela multidão para ser crucificado no lugar de um criminoso. Talvez você não fez ainda a análise disso, mas você e eu também éramos condenados. Você e eu também entre aspas, também criminosa, não é que nós estávamos como inimigos de Deus, separados de Deus. Nós nos identificamos muito com Barrabás, nós também estávamos afastados de Deus. E ele morreu também no nosso lugar para salvar a mim e a você, levar a cruz que a mim cabia, que cabia também a você. Mas nós vemos que ele participa desse sacrifício, ele entrega a sua própria vida, a vida de Jesus, ele tem vitória no Gólgota. A Bíblia diz que Jesus foi crucificado ali entre os dois ladrões, demonstrando seu amor incondicional pelos seus executores, a ponto de perdoá-los, né? Assim como ele também nos perdoa. E ele entrega a sua vida por nós e ele é vitorioso no Gólgota. A primeira frase que Jesus vai dizer ao chegar naquele lugar é dizer: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Já para pensar sobre isso? Que Jesus ele perdoou os seus opositores. Jesus perdoou aqueles que eram oposição a ele. Talvez nessa lição faça você refletir um pouco também sobre a sua vida como um cristão, como aquele que se diz parecido com Jesus, sobre a necessidade de se perdoar. A necessidade de oferecer o perdão, porque sabe alguém que te ofendeu, alguém que te magoou. Jesus foi o maior exemplo, o maior modelo de perdão para nós, foi o Senhor Jesus. E na sua obra vicatória por nós, em seu sacrifício vicário, ele expressou essa frase depois de receber muitas afrontas, muitas zombarias. Jesus foi cuspido, Jesus foi torturado. Depois de todo o desrespeito feito com a pessoa de Jesus, a Bíblia diz que os soldados dançaram só sobre suas vestes. Depois de todo esse sofrimento, Jesus ele perdoa os ladrões, um dos ladrões que reconhece ele como uma figura de Salvador, que pediu a Jesus para que ele lembrasse dele, não lembrasse ninguém. Depois disso tudo, Jesus expressa essa frase: está consumado. Está consumado é uma frase que Jesus expressa para dizer que, olha, está completo, está feito, com todo o propósito, ele estava preparado para que eu realizasse. A obra está concluída, a obra está consumada. E com isso, nós temos agora, a partir da sua morte, pela morte dele, nós temos vida. Vida pela morte. Ele morreu para dar-nos vida. Através do sacrifício de Jesus, nós, a Bíblia diz que estávamos mortos nos nossos delitos, agora nós temos vida, a vida real, a vida verdadeira, por causa da morte de Jesus. A vida que a gente vive, como diz Paulo diz: já estou crucificado com Cristo, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo na carne, agora vivo na fé do Filho de Deus. Então, ele se entregou por nós. Nós temos vida de verdade a partir do sacrifício de Jesus no Calvário por nós. Se o grão de trigo caindo na terra não morre, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Eis-nos aqui os frutos do sacrifício do Senhor. No livro de Isaías, capítulo de número 53, o profeta vai dizer que ele veria a recompensa do seu penoso trabalho. Eu e você somos a recompensa do trabalho do Senhor.
E o texto já diz que ele ficaria satisfeito. Cristo encontra satisfação em nós, vendo que a sua obra foi realizada e hoje me alcança e também te alcança. Ele foi um sacrifício perfeito, uma substituição perfeita. Sacrifícios de animais não satisfariam a justiça de Deus, mas apenas um cordeiro que fosse puro, imaculado, foi a pessoa que Jesus poderia satisfazer a justiça de Deus. Nós temos uma libertação real. Hoje nós estamos num período de carnaval, no domingo, onde as pessoas estão se preocupando onde vão passar mais tarde, em que festa vão estar mais tarde, mas pensando que eles estão livres de fato, mas a verdade é que eu e você somos livres. Porque nós escolhemos aquilo que é melhor para nós. Podemos escolher aquilo que é melhor para a nossa vida, enquanto eles estão escravos dos seus próprios desejos. Nós temos em Cristo a libertação real, através do sangue dele que foi derramado por nossa vida. Promessa de vida, com Cristo venceu a morte, nós ressuscitaremos. Cristo, a partir da sua morte, a partir do seu sacrifício vicário, também nos deu uma esperança. A Bíblia diz que se Cristo não ressuscitou dos mortos, é vã a nossa pregação. Paulo, ele estabelece como um ponto fundamental a ressurreição de Cristo. Ela ocorreu de fato. Tanto é que se Cristo não ressuscitou dos mortos, é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé. Nós estamos aqui nessa manhã porque nós acreditamos firmemente que Jesus morreu por nós. E assim como ele morreu e ressuscitou, eu e você também um dia herdaremos a ressurreição. A ressurreição, ele venceu a morte. Jesus vivo, o sepulcro está vazio. Se você for em diversos túmulos de líderes religiosos, de fundadores de diversas religiões, aqui você vai encontrar uma placa dizendo: olha, aqui está morto fulano de tal, o fundador dessa religião. Mas se você for no túmulo de Jesus, você vai encontrar uma placa dizendo: olha, ele não está aqui, ele já ressuscitou. Cristo, ele nos traz uma vitória real, ele nos traz uma esperança. Já disse que nós somos chamados para uma viva esperança. 1 Pedro vai dizer que nós não fomos chamados para uma esperança murcha, se desvanece. Nós fomos chamados para uma verdadeira esperança que se renova dia após dia. Nós experimentamos também a transformação. Assim como a gente teve uma transformação enquanto nós aceitamos a Cristo, conversos a Cristo, nós experimentamos uma transformação. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e diz que tudo se fez de novo. Mas ainda uma transformação mais excelente, um estado de glorificação, assim como ele, teremos nossos corpos transformados, veremos na presença de Deus para sempre. Você pode ter a esperança, não só como se fosse algo que talvez aconteça, mas você pode estar convicto que a ressurreição dos mortos é real e que Cristo preparou para nós uma viva esperança, que é um céu de glória, um corpo transformado, glorificado pela glória de Deus. Significado do ferro rasgado. Nós temos no relato das Escrituras Sagradas que quando Jesus ele concluiu a sua obra no Calvário, o véu dele se rasgou de alto a baixo. De um lado havia a Arca da Aliança, onde o sacerdote ele comparecia uma vez por ano na presença de Deus, tendo purificar a sua vida, as suas vestes. Uma vez por ano ele comparecia a esse local. Havia um véu que separava durante todo o ano, mas aqui, no sacrifício de Jesus, o véu se rasga de alto a baixo. E a mensagem para nós é clara. A mensagem para nós é que todos têm direito de acesso. Até porque toda a barreira que havia hoje não existe mais. O véu foi rasgado de alto a baixo. Por isso a Bíblia vai nos dizer que nós devemos nos achegar à sua presença com confiança. Como às vezes, por exemplo, eu estou trabalhando
e eu tenho meus filhos, às vezes trabalho de home office, eu estou sentado lá trabalhando, meus filhos têm acesso a entrar no meu quarto e pedir algo, pedir uma ajuda, assim somos nós na presença do Senhor. Como filho, você tem acesso às instalações do Pai Celestial, você pode se ajoelhar, porque o véu foi rasgado. E hoje já não há mais necessidade de haver um sacerdote medianeiro, alguém que faça a ponte entre você e o vosso Deus. Hoje você pode se chegar à presença dele, ser Pai. Meu Pai, minha linda, hoje você tem acesso ao Pai, acesso direto ao Pai. Jesus é o nosso único mediador. Se já hoje não há nenhum outro medianeiro, não tem José, não tem Maria, hoje não tem nenhum outro medianeiro entre nós e nosso Deus, nós temos apenas a pessoa de Jesus. Porque a Bíblia diz que ninguém vem ao Pai se não ser por mim. Através de Jesus você tem acesso ao Pai. Esse véu, todo véu se rasgou em dois, de alto a baixo, e hoje você pode ter acesso à presença de Deus. E hoje, com o resultado dessa reconciliação, nós estávamos como inimigos de Deus, como inimizade com Deus. Hoje nós fomos reconciliados e nós não apenas fomos reconciliados, mas nós também recebemos a bênção da adoção. Nós estávamos órfãos, nós fomos agora considerados filhos amados, porque a Bíblia diz que ele veio para os que eram seus e os seus não receberam. Mas para todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você é filho amado do Senhor. Não permita outro tipo de título que você tenha recebido, a não ser esse, que você é um filho amado do Senhor. Por conta do sacrifício de Jesus, nós hoje pertencemos à família de Deus. Fomos adotados como filhos, passando de condenados. Antes estávamos inimigos, já condenados ao inferno, mas hoje nós somos recebidos e feitos herdeiros com Deus, herdeiros com Cristo em Deus. A missão do Consolador, a partir da morte de Jesus, esse sacrifício também nos propiciou ter o Consolador. Jesus, quando anunciou aos seus discípulos o seu sacrifício, ele disse aos discípulos: olha, eu vou, porque se eu não for, eu não poderei enviar o outro. E ele enviou. E esse outro, de mesma natureza, o Espírito Santo, é Deus. Assim como o Filho é Deus, o Pai é Deus, Jesus deixa o Espírito Santo. É Ele que nos ajuda, é Ele que nos consola, é Ele que está conosco em todos os nossos tempos, é Ele que leva as nossas orações. A Bíblia diz que nós, muitas vezes, a gente não sabe como orar. Já reparou algumas vezes, quando você entra no seu quarto, e às vezes você não tem nem palavras para poder pronunciar com o Senhor, a Bíblia pega tudo isso. O Espírito Santo, ele intercede por nós a partir, juntamente a Deus, com gemidos inexprimíveis, como diz as Escrituras Sagradas. Com esse sacrifício, com essa reconciliação, com essa adoção, nós temos de volta a comunhão resgatada. Nós temos agora livre acesso. Passamos de órfãos, condenados. Esse é o estado de todo homem que não conhece Cristo. Órfão e condenado, nós fomos feitos filhos, adotados, sem qualquer medo. Hoje não cabe mais nenhum temor. Hoje não cabe na presença do Senhor medo, porque nós podemos estar na presença dele com confiança, porque nós somos filhos amados do Senhor. Um amor que transforma tudo. O amor de Deus, ele transforma tudo na nossa vida. O sacrifício de Deus foi completo. Não foi um sacrifício parcial, foi um sacrifício que realmente removeu a culpa, removeu o pecado. Se antes o sacrifício feito por animais era um sacrifício que, com o sangue daquele animal, apenas cobria a nossa culpa, o sangue de Cristo é o que tira todo o pecado. Como João, quando encontrou Jesus lá junto ao rio onde seria batizado, João olhou para Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira, que arranca o pecado do mundo. O amor, ele é esmagador, ele vem de você, filho amado. E que esse amor perfeito supre todas as suas carências. Eu não sei quais carências que você possui, mas o amor de Cristo, ele supre todas essas carências, ele preenche todos os espaços. Todo ser humano, ele tem um vazio dentro de si. Todo ser humano tem algo que precisa ser preenchido. E esse
lugar para ser preenchido só pode ser preenchido unicamente pela pessoa do nosso Senhor. O caminho foi aberto, nós podemos aceitar se ajudar. Aceite o amor de Deus, entenda que você é um filho amado do Pai. Espero que você tenha gostado dessa aula, espero que você tenha se sentido tocado, não pela minha fala, mas pela palavra de Deus, pela sua obra redentora, por tudo que Ele fez por você na cruz do Calvário. Talvez você esteja passando por uma situação difícil, talvez você esteja refletindo sobre a sua vida e pensando, poxa, é como se você não fosse tão importante para Deus. Cristo morreu por você, você tem valor por você. Espero que você tenha gostado dessa aula. Se você tiver alguma dúvida, nosso objetivo aqui é ter uma aula bem rápida, bem sucinta, para que você consiga verificar todos os pontos, mas se você ainda ficou com alguma dúvida, por favor, deixa aqui no comentário, a gente vai ter um prazer de dar feedback para você. Bom, obrigado.